month. Lamentavelmente, como eu disse aqui há 3 semanas atrás, Sadly, as I said 3 weeks ago, 80% das igrejas 80% of the churches, cristãs no mundo inteiro Christian churches in the whole entire world, já não dão mais nenhum valor they don't value anymore a esse tempo que se this conhece, month or this o time, tempo da Páscoa. which is known as the Easter month. E isso isso não é bom. And this is not good at all. Essa era para ser a This ocasião month, mais it celebrada, was supposed to be the most celebrated month for all Christians, uma vez que ainda, pelo menos, é onde está mais ou menos parecido com a altura em que Jesus realmente teve because this is the o seu month that sacrifício. truly it was the sacrifice of Christ, more near to the Nós vamos sacrifice of Christ. reforçar isso todos os anos, But every year this church will reinforce this, para que a igreja esteja sempre so that you always consciente remember and you are aware that this holy month, this Se is a holy Jesus não month. tivesse subido até a cruz, If Jesus had not yet gone to the cross, Ele não tivesse dado sua vida por let's nós, say Jesus decided not to give his life nós for não us, poderíamos estar aqui. how could we be here today? Abra a sua Bíblia So comigo please open your Bibles with me, no Evangelho de João, capítulo 21, John chapter 21, e vamos ler os versos 1, 2 e 3 and verses inicialmente. 1, 2, and 3. John 21, Gospel of John, chapter 21, verses 1 to 3. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and in this way he showed himself. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Simon Peter, Thomas called the twin, Nathanael of Cana of Galilee, and the sons of Zebedee, the 2 others of his disciples were together. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. And Simon Peter said to them, I'm going fishing. They said to him, we are going with you also. They went out immediately and got into the boat, and that night they caught nothing. O tema dessa mensagem é: não olhes para trás. The theme of this message is don't look back. O que será que significa, em termos de vida espiritual, essa expressão, não olhes para What trás? does this mean, don't look back, in a spiritual sense? Acredito que essa frase, I believe this olhar sentence, para trás, to look back, envolve tudo aquilo que de alguma forma nos liga ao nosso passado. it involves anything that in some way links us to our past. Eu vou repetir para você I will prestar repeat atenção. so that you can look at me and understand. Eu acredito que essa expressão, I believe that this expression, olhar para trás, to look backwards, envolve tudo aquilo it involves all que de alguma forma that in some way nos liga ao nosso passado. it connects us or links to our E past. que, por mais que nós nos esforcemos, Although we try so hard, muitas vezes nós não conseguimos evitar de estar olhando para but trás. many times it's inevitable, we always look back. O passado às vezes é muito forte. The past is so strong in our O lives. passado ele representa tudo aquilo que nós não conseguimos esquecer. The past represents anything that we cannot forget. Ele é um peso muito grande que nos oprime, nos maltrata, nos envergonha, nos machuca. It's such an oppressive weight that it hurts us, it bothers us. Eu nunca esqueço, eu morava ali numa rua chamada Ferreira Street. I used to live in a street that side called Ferreira Street. Esquina com a Leonard. It was corner with Leonard Street. Uma casa muito boa, muito confortável, mas It muito was antiga. a good house, but a very old house. E o meu office era bem mesmo na frente. And my office is right in front of the first E room lá of the eu house. podia ver a entrada da casa. And obviously I could see the entrance of the house. E um dia um casal pediu para ter uma conversa conosco. And a couple came to me and says, I want to have a conversation with the pastor. I E need an eles appointment. chegaram em casa por volta das 4:30, 5 da tarde. And they arrived around 4:30 in the afternoon to 5 E p.m. quando eles entraram, And as they entered my house, that office, e eu não sou de muitas visões. I don't see
I'm not a man that sees visions all the A time. minha esposa e minha filha têm muito mais visão. My do que wife eu. and daughter, they have this gift of seeing Eu things. estava sentado na minha But I mesa. was sitting behind my Quando desk. eles entraram, As they entered, eu pude ver I could see que assim, nas costas daquela irmã, at the back of that sister, her back, ela era membro da igreja, she was a member of the mas o marido church, não era. but the husband was not a member E, of the ela, e, church. ela, e eles, quando entraram, As they entered my house, havia como que assim, uma pessoa, assim, um velho, assim, as if agarrado na there was costa like dela. this old man, but he was like attached to her E back. ela era pequenina, assim, You know, and she was mas small ela of vinha height. como que, mesmo assim, And you know, she was even, Vergada. her back was even like this, you know, and because of the weight of that old antes man. que eles entrassem, portanto, Before they could Deus enter estava my me office, mostrando qual era o problema. the Lord showed me her E eles problem. sentaram na minha frente. And they sat in front of my É desk. interessante que as pessoas, elas nunca dizem, ou quase nunca dizem toda a verdade. And it's interesting that people don't always tell the truth Elas or sempre the dão full truth. voltas, dão They voltas, twist, they go around, e procuram contar uma and they história try to tell another em que elas são story, as vítimas. you know, and call them as victims. Mas depois que eles deram aquela entrada, After each of them said whatever they came to eu say, disse assim para os dois: and I said to the both of them, the o couple, problema de vocês não é your hoje. problem is not today. What happened O problema de today? vocês está lá atrás. It happened back at, you Vocês know, têm the que past. voltar lá atrás. You need to go to your Vocês past. têm que acabar com aquilo que You vocês need fizeram. to end what you started there. Vocês têm que deletar And aquilo you need to tudo. delete whatever evil was Pedir there. perdão. Ask God for Porque forgiveness, é isso que está oprimindo because vocês. this is what is oppressing you today. Os traumas do passado You know, the traumas of the past são responsáveis por muitos danos no presente, are responsible for many harm during the present, incluindo doenças, enfermidades. including sickness, infirmities that come to your body. Não só de coisas que você fez, Not of things that you did, de coisas que você experimentou, perhaps things that mas you também de experienced, coisas que fizeram but contigo, also things experiências que that você other passou. people done to you, experiences that you had in your Tem life. pessoas que têm enfermidades graves Some people have serious illnesses, no estômago, you know, in the stomach, nos rins, in the no kidneys, in the coração. heart. Tudo isso provocado por traumas do And passado. sometimes what it started was a trauma in Muitas the past. pessoas vivem cheias de medo, Many people live in so much vivem fear, inseguras, so insecure. elas vivem depressivas They are constantly depressed por causa de lembranças do passado. because they keep on remembering and the memories come back from the past. Uma coisa eu tenho que concordar I have to agree com aqueles que estudam sobre psicologia. with those that study E psychology, eu estudei isso aí. and I did study psychology. Eu só não entrei para a área da psicologia I didn't go further into the porque psychology eu estava Because- dedicado a ser um advogado. because I dedicated myself mostly to become a lawyer Mas and eu acho que eu seria um advocate. bom psicólogo. But I'm very sure I could be a good Porque psychologist. eu me destaquei tanto naquela Because, disciplina you know, in that subject, I gained, you know, almost first place que there. o meu professor ele era assim um pouco malandro. And my teacher, you know, he was quite a E do naughty meio para teacher. o fim do curso, And towards the middle to the a end, maioria of the, das aulas quem dava era most eu. of the lessons, I was the one who was giving to the student, not Ele him. me dizia o que eu tinha He que used to estudar tell me what to study. e eu preparava a I aula. used to prepare the Ele me lesson. nomeou monitor do He curso nominated me as the monitor of the course. e eu trabalhava e ele que ganhava. I worked and he was the one getting paid. Mas é uma matéria interessante, But you know, psychology is such an porque interesting você subject estuda because you study a alma humana the human do soul ponto de vista da ciência. from the point of view of science. Quando você começa a ouvir uma pessoa, And when you start listening to se somebody, você ouvir a alma da if you pessoa, hear their soul se speaking to você de you, repente deixar o som da voz, for example, if you allow você the sound of penetrar voice naquilo que as palavras não and you dizem, enter in what is not the words, você vai conseguir ver you see e them ouvir and tudo hear aquilo que está lá atrás, all what is behind the as words. marcas do You passado. know, and you see the marks of the past. Quando eu fazia os pagamentos, When I used principalmente to make payments, lá em Moçambique, especially there in Mozambique, when I paid the pastors, aquele paid the era people, o pior dia da minha vida. that day that was the worst day of my life.
Não porque eu estava pagando, not because I was paying mas you. cada um daqueles pastores que Because chegavam every ali, pastor that came to me, quando they eu got a olhava para problem. eles, When I used to look eu at podia them, sentir toda a dor I que eles could feel all carregavam. their sorrow, their pain, their soul. Quase sempre aquele dia. And always, Eu ia at the end of the para a day, cama I used to go to completamente bed quebrado. totally broken, like as if I got Eu beaten podia up. sentir a dor Because deles I could feel all the pain that those por pastors aquilo went through. que eles carregavam. And the heavy weight that they were carrying, the Na burdens. Bíblia nós podemos encontrar muitos exemplos In the Bible, you find many examples de pessoas com of uma vida people íntima com with Deus. this intimacy with God, Pessoas que tinham um relacionamento com Deus. people that had a good relationship with God, E que as palavras que elas deixaram escritas, and the words that they left written, elas revelam they reveal o que eles tinham passado. what they had gone through. Eles podiam escrever They could a write dor out que estava deles. the pain that was in their Algumas hearts. delas, como Sometimes, Jeremias, como like Paulo, Jeremiah, Apostle Paul, eles clamaram com they insistência a cry Deus out to God por constantly about a causa do matter problema que eles viviam. or a problem that they were living. E o que é interessante é que a resposta que eles tiveram de Deus And the answer that they had from God não foi assim, eu vou te curar. was not, I will Eu heal vou you, te my son, libertar. I will deliver you, my Mas son. eles receberam uma palavra de Deus. They receive one A order minha from graça God. te basta. My grace is sufficient Presta for atenção you. para isso. Pay attention right now, brothers and sisters. Por mais que Deus seja o Jeová Rafa, Although God is Jehovah Rapha, Ele é o Deus que cura. He's the God that heals. Ele muitas vezes, Many times, Ele não vai curar o teu corpo. God will not heal your body Ele vai immediately. dizer para He ti, will say to you, a minha graça te basta. my grace is A sufficient for minha you. graça te basta. My grace is Você sufficient for precisa you. aprender a conviver com aquilo que Therefore, você you tem. need to learn to live with what you have around you. Às vezes esse desespero que você Sometimes vivencia this despair that you go para se through, libertar de algo, to deliver yourself from something or pode get ser substituído free from something, to be destituted, pela confiança by na trust. graça de Deus. It's only in the grace of God. O nosso querido irmão Jeremias, Our brother, Prophet chamado Jeremiah, o profeta das he was lágrimas, known as the prophet no of capítulo tears. 12, In chapter 12, versos 1 a 5, verses 1 to 5, ele solta um lamento. he gives this lament, this cry out. E é interessante como é que ele fala com And Deus. if you go there, you see how he Ele speaks diz to us, assim, God. He says to the Lord, Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vive em paz todos aqueles que procedem maldosamente. Jeremiah 12 verses 1. Righteous are you, Lord, when I plead with you. Yet let me talk with you about your judgments. Why does the way of the wicked prosper? Why are those happy who deal so treacherously? Presta atenção para Just see here, a queixa de Jeremias. he is lamenting, he's bringing a complaint here. Ouça bem isso aí. Listen right now. Plantaste-os e eles se arraigaram, crescem, dão também fruto, chegado estás à sua boca, porém longe dos seus rins. You have planted them, yes, they have taken root, they grow, yes, they bear fruits. You are near in their mouth, but far from their minds. Vocês já prestaram atenção que mesmo aquela pessoa mais ímpia, Have you paid attention to that wicked person? qualquer coisa boa ele diz assim, graças a Deus. Let's say something good happens to them, they always say, thank God. Eu tenho observado isso. I have observed this. Eu vejo pessoas, esses apresentadores, I see these people in TV, the esses que presenters, são comentaristas. these that comment on things, that Você speak. vê que aquela pessoa não tem nada com You Deus. see that human being has nothing to do Graças with a God. Deus. And it says, thank God. É isso aqui, ó. And it's exactly this verse 2. Deus está chegado na boca, God is in their lips mas está only, longe do but it's coração. far from their hearts. Verso 3. Verses Mas 3. tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. But you, Lord, know me. You have seen me, and you have tasted my heart towards you. Pull them out like sheep for their slaughter, and prepare them for the day of slaughter. É como se ele dissesse assim, Senhor, essa gente só fala de ti na boca. And it's like Jeremiah was saying, Lord, these people only speak to you by lips. Eles não são teus They servos, don't Senhor. serve you truly, Olha Lord. para mim, Look at Senhor. me, Lord. I will O Senhor serve sabe it. que eu sou gente You
boa contigo. I'm a good man, Lord. Olha, pega esse pessoal, Look Senhor. at these people, Lord. Take Destroça eles, them and Senhor. slaughter Como them, se Lord. leva a ovelha para o matador. As you take a sheep to the slaughter. Até quando lamentará a terra e se secará a erva do campo pela maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. How long will the land mourn and the herbs of every field, whether the beasts and birds are consumed for the weakness of those who dwell there, because they said he will not see our final end. É como se Jeremias estivesse vivendo hoje aqui. As if Jeremiah was living nowadays. Por exemplo, o meu país, o Brasil, You know where I come from Brazil. e eu espero que And I hope to God esta gravação que vai ser that this colocada no recording will YouTube be put in YouTube. chegue ao conhecimento de alguma Maybe autoridade. somebody will listen to this, an authority. Por exemplo, agora nós temos lá We no have the- Brasil a nossa Suprema Corte, We have the Supreme Court there, que seria aquela That will be the- o último recurso. the Né? last Eles resource. são os guardiões They are da the guardians Constituição. of the Constitution. Eles são as pessoas encarregadas de decidir questões com base na Constituição. There are people who will decide based on the Constitution of the country. Aconteceu um lamentável episódio no Something dia 8 de happened janeiro on the 8th of January de 2023, of 2023, em que um grupo de pessoas in which a group of people invadiu prédios invaded públicos, this public depredou, building and destroyed it, fez vandalized coisas it, erradas, and did wrong things in there. e em seguida And then afterwards, as autoridades foram the authority e went prenderam todas as pessoas que estavam and they ali. arrested e que não eram everybody dali. that had not done anything damage to the Pessoas que estavam property. voltando para suas casas, People who para were os walking back autocarros. home from their buses, Foram whatever, whoever was near got Mais de arrested. 2.000 pessoas. More than 2,000 people got arrested. A maioria pessoas inocentes. Innocent people. Não participaram de They nada. were not engaged to that Estão activity. presas desde aquela They were altura. still under prison since 2023. A lei brasileira diz que ninguém pode ser preso sem In the culpa Brazilian law, formada. it says unless you can prove, nobody can be arrested Eles like estão that. presos há mais de 2 They have been anos for 2 years in sem uma jail culpa formada. and without any, a proper guilty Algumas pessoas sentence. de idade Some people 60, old, 70 60, anos. 70 years old, que estavam com as suas Bíblias had their foram Bibles with them, fazer culto ali, went to do worship to the Lord. estão presas. They arrested. Algumas já apanharam They are penas que vão jail. de 14 a 17 anos. Some of them got a prison sentence of 14 to 15 Algumas já years. morreram na prisão. Others died already there in prison. Eles são chamados de terroristas, They are being called terrorists. de que tentaram dar um golpe de Estado. That they try to Eu não estou aqui create para a discutir coup of state. A legalidade de uma coisa ou de outra. I'm Não é not isso. talking about legalities here, Mas, por outro lado, but in another way, esta mesma corte, the same court há um tempo atrás, a few years back mandou soltar um homem. let a man go out. Ele foi, parece uma brincadeira. It looks like a Ele joke. foi preso He was com imprisoned 50, Put in vamos jail. dizer assim, a 200 milhões de rands na casa dele. because he was found with 200 million rent, let's say rents in his Passou. house. Esse homem está This solto. man is O out now. outro He's foi free. apanhado com 53 Another quilos de cocaína pura. Was found with 53 kilos of cocaine, Está solto. pure cocaine. He's free. Então, quando nós vemos esse So when we see descompasso na justiça This kind humana, of injustice in nós the podemos process of entender a humans, queixa de Jeremias. we see, understand the lament of the mourning of Senhor, Jeremiah. eu sou Lord, teu servo, I'm Senhor. a Eu estou servant. sofrendo. I am suffering here. Esses homens aí And this man, this estão wicked dizendo man, assim, Deus não nos vê. God is not seeing us. Podemos fazer o que nós queremos. We can do whatever we want. Mas ai daquele que But diz, woe Deus não me vê. To those who says God does not see Ai me, daquele que diz, eu Woe posso to fazer those aquilo que eu quiser. who says I can do whatever I want. Eu pergunto a você, I ask you, onde está Nero? where is Nero? Onde estão os faraós todos? Where are all the pharaohs of Egypt? Onde estão todos os imperadores? Where are all these emperors of the past? Onde está Calígula? Where's Caligula? Onde está Hitler? Where's Hitler? Onde está Mussolini? Where's Mussolini? Onde estão todos aqueles Where que are these, oprimiram all these pessoas? men who oppressed people in Onde estão eles? nations? Where are they today? Estão vivos? Are they alive? Estão Are they bonitinhos? beautiful? Estão ricos? Are they rich? Não, No. são seres humanos. They're human beings. Essas pessoas que estão no poder These hoje, people are in power elas se today. esquecem They forget
que a vida, segundo a Bíblia, Life according to the é como a Bible erva is like a herb, a que plant. cresce, It grows, floresce, flourishes, morre and then dies. rapidamente. What does it dies? Very quickly. Mas Jeremias era uma pessoa como nós. Jeremiah was somebody like Ele us. sentia a dor. He was feeling pain. E sabe o que é que Deus disse para ele? You know what Jesus said to him? Verso 5. Verses 5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? If you have run with the footmen and they have wearied you, then how can you contempt the horses? And if the land of peace in which you trusted they wearied you, then how will you do this in the footplains of the Jordan? Se Jeremias, você está preocupado com esses homens? So it's like God is saying, Jeremiah, you worry about this Eles man. são pessoas, These are Jeremias. people, Jeremiah. Eu, quando estava lá em Moçambique, When I went to Mozambique, e o irmão Beto sabe muito bem and disso, our pastor a Albert knows this, corrupção na igreja era uma the coisa corruption terrível. within the church was so terrible. Era terrível. It was terrible. Sabe, os pastores envolvidos em bruxaria. Many pastors involved in witchcraft. Um homem lá que era o instrutor bíblico, The nunca one that esqueci. was the Bible instructor. Ele tinha uma Bíblia grande He had a assim, big, huge com Bible. um carimbo, Santos Vermacho. And it said, it had a stamp of Saint Carimbo assim. Vermash. Santos Vermacho, instrutor bíblico. Saint Vermash, a Bible instructor. Ele era um bruxo. He was a wizard. He was a Ele sorcerer. passava semanas em Portugal He used to stay weeks in dando Portugal, consultas. giving these witchcraft consultations. E aquilo me incomodou. And and it bothered E eu me. comecei a falar diante de Deus assim, And I used to go into prayer to the Lord and says, Lord, what Senhor, is isso não é this? possível, God, it's Senhor. not possible. Senhor, esses homens são todos These men maus. are evil men. Eles são abusadores. They're abusive. They Eles abuse são people. corruptos. They're corrupted. Eles têm várias esposas. They have several wives. E eu bati, falei. And I was to speak to God. And I hit the table and speaking to God. Quando um dia Deus falou And comigo, one day the Lord spoke to me disse para mim assim, and said to me, eu ouvi a tua oração. I heard your prayers. Eles são o melhor que eu tenho These agora. are the best that I have right now for that place. Bem ou mal, Evil or good, eles trazem a minha palavra, they bring my word. eles trazem o meu povo, They bring my people together. e o meu povo está ali And my people are there porque eles estão trabalhando. because they're working. Mas não But te enganes, do not get deceived. todos eles All já of them estão julgados. are already judged. Quando eu vi isso, When I eu heard this, estremeci. I shook, I trembled. Todos eles. All of them. Tem algum vivo ainda hoje? Is there anyone alive? Our pastor? No, none of them. They all dead. Foram morrendo They start após dying o one after the other. após o outro. One after the other start dying. Tinha um deles. There was one of them Segunda-feira, that on Monday, havia uma agência there used to be an Banco agency de there, Moçambique, aqui na Manga. a bank agency at Segunda-feira de Manga. manhã, And Monday essa morning, agência this agency atendia somente a ele. would only attend to him, his matters. Eram sacos de dinheiro que It was eles bags levavam. and bags of money that man had. Sabe como foi que esse homem morreu? Do you know how he died? Ele morava He used to live bem assim, hoje tem uma padaria grande. where Assim, today there's a bakery there. e dizem as pessoas, And the people tell me that era assim, uma vilazinha. it was like a little village there. Da Like, rua se escutava os gritos dele. from the streets you could hear his Dizendo, eles estão screams. vindo! They're coming to get Estão me! vindo me They're buscar! coming to get me! Socorro, Help socorro! me, help me! Morreu He died vendo os demônios Seeing vindo demons buscar. coming to fetch him. Riquíssimo! Rich man, Tinha rich. dezenas de carros. Had I don't know how many cars. Nesse tempo vinham os carros que eles I remember vinham those cars used da to come França from France para fazer essa coisa desse transporte de pessoas, to carrinhos. do transport for people, transportation for people. Morreu assim. He died calling like this, crying out, seeing demons. O outro morreu sozinho. Another one died alone. Foram, acharam uma semana depois They do found morto. his body Já 1 week estava later. podre. It was O rotten. outro morreu no meio da rua. ficou Another one mendigo. died as a hobo on the street.
Não adianta, gente. So it doesn't matter, brothers and Nós sisters. podemos nos indignar, You can become Isso weary é and natural. angry. It's natural of human mas nature. não fique preso a isso. Don't get yourself Não stuck deixa in isso the moment. roubar a tua Don't let that confiança em stop Deus. your trust in God. Deus disse para Jeremias, God said Jeremias, to Jeremiah, tu estás te cansando, you are becoming tired, morrendo como os weary homens que vão a pé? about these men who are Olha, daqui a walking. pouco vai vir coisa pior. There things was coming, Tu Jeremiah. vai perder a And tua força aqui com isso. You might lose your strength here. Nós não podemos ficar presos a essas coisas. You cannot get yourself stuck, in these matters. O texto que nós lemos aqui na The Bible abertura é text that we read in John chapter 21, Pedro ele era um líder. Peter was a leader. E ele disse assim, And he vamos said, pescar. I'm going to fish. Eles eram 8 There pessoas. were 8 men, 8 people. Porque uma pessoa sozinha não Because consegue entrar no one barco person para pescar. cannot go to a fishing boat and do Não all o the tamanho service dos alone. barcos, eu estive lá. I have been there to Israel. Eram I've enormes seen esses barcos. these shipping boats are big. Era ali para 6, 7 pessoas. It is for 6, 7, and 8 Que men to tinha work. um tinha que Because one controlar o drives, leme, pilots the outro tinha que boat. controlar as The velas, other one must control outro the tinha que wind, controlar as and redes. the other one the nets. Não é uma tarefa fácil. It's not an easy task to fish. Mas diz que eles foram And it says that they e went, entraram no barco. they got into this fishing Aquela boat. noite não pegaram nada. That night they worked and caught nothing. A mensagem bíblica não olhar para trás é um The apelo Bible message, don't look para backwards, você não is ficar preso ao an passado. altar call to you Mas saying, sim don't get stuck on your avançar, past, yet avançar forward, em direção ao forward, futuro. in the direction of the future. Você tem que se focar na tua You must confiança em focus Deus. in your trust in God. Esse conceito de olhar para This trás concept of looking é backwards frequentemente usually is frequently used associado and à associated experiência da mulher de Ló. with the experience of Lot's wife. Porque ela foi punida Lot's wife was punished porque olhou para trás. because she looked backwards. Esse sempre me chama a atenção. esse And this texto. always calls me, this Jesus Bible disse lá em text. Lucas 9:62. Jesus said in Luke 9, 62, Quem põe a mão no arado e olha para trás não está pronto para o reino de Deus. if you put your hand, 90, Quem põe a sua mão no arado e olha para trás, he, Luke 9, 22. 62. 62. 9:62, it says, but Jesus said to him, no one having put his hand on the plow and looking backwards, it's fit for the kingdom of God. Jesus está falando do tipo de ferramenta Jesus agrícola He's talking about something used in que agriculture ainda se usa muito na Ásia hoje em dia. and still used today in Asia in many countries. Muito. Eu vi A lot, the eu vi lá plow. no Nepal. I isso saw aí. this in Nepal when I went in. Era usado muito naquele tempo. It was used a lot in those Era times. basicamente Basically, uma lâmina. it was Podia like ser as de if it bronze was ou de ferro. either made of iron or bronze. Presa a uma estrutura de And madeira. it was a statue, Com wooden com structure, dois braços assim. and like 2 arms Põe together. assim ou dois animais bem fortes à And you put frente. 2 animals, E a pessoa aqui atrás and whoever was behind holding forçando the aquela plow ferramenta para would baixo force the weapon para down, poder revirar a terra. and that would then mix the Abrir earth, open aquelas valazinhas na terra. open these little holes, Não para se plantar ali, not to plant mas it. sim para poder revirar Yet a that terra. was just to Ou mix the seja, earth aquela together. parte mais fértil que estava lá The embaixo fertile land ser trazida aqui para somehow cima. come up. Para que quando se jogasse a semente, So when you throw the seed a on semente top, encontrar bom solo. the seed can find good E aquela soil. ferramenta é interessante. And that kind of Porque tool was parece so muito assim interesting. com um guidão de motocicleta, Because de it bicicleta. looks like, when you're holding a bicycle, Então it's similar Jesus to disse, quem that. põe a mão no So arado, whoever puts his hand on the quem plow, segura o arado whoever holds it e olha together, para trás, and you look backwards, o que acontece? what happens to you? Desvia. You become skewed, you deviate. Se você está aqui, So let's você say assim, you are straight and this, now you look back, a pessoa está suddenly you go segurando like aqui, this. If you quando hold like olha, this and you look back, já desviou. it might have gone sideways. Quem põe a mão no arado e olha para trás, If you put your hand on the plow and look backwards, não está pronto para is o not reino. ready to serve God. Se você está olhando para trás, If you're looking back, se você está olhando lá, if you're looking there far away,
aquilo que você foi, what you were before, aquilo que você the tinha. past, what you had. Quem sabe você pode You pensar know, assim, who knows, maybe you mas think, eu era muito oh bem no, naquele but I tempo, was doing well in those e days, agora eu não tenho nada. and now I have nothing. Eu vim para a igreja, I came to e church, agora eu dou oferta, dou dízimo. I give offerings and Naquele time. tempo eu não fazia nada, in those days I e did eu só fazia nothing. prosperar. I prospered. Cuidado, Be careful with those thoughts. muito cuidado. Be careful. Deus instruiu Ló especificamente. God instructed Lot specifically. Você não precisa ler, só You ouça. don't have to read this open, Está but em just Gênesis 19, 17. Genesis 19:17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: And happened that as he took them out, he said, escapa-te por tua vida. escape for your life. Não olhes para trás de Don't ti. look back E não para em toda essa and corrida. don't stop in this field. Escapa lá para o Escape, monte, go to the para mountains que não pereça. so that you do not perish. Só disse isso. That's the only thing the angel spoke to Lot. Então, o que será que aconteceu? What happened there? What happened there? Deus falou com Ló. God spoke to Lot. É claro que estava ali a sua Obviously, the esposa, wife and the daughters with estavam him, ali as suas filhas. the two daughters. Eu acho que nenhuma I história da believe that Bíblia no story in the Bible ilustra de maneira can tão be an séria illustration, something so quando serious. Deus nos fala que nós não temos que estar olhando para trás. When God says you don't need to be looking back. Esse homem This man chamado Ló era called sobrinho Lot, de Abraão, he was the nephew ele of era irmão Abraham de Sara, and also the brother of Sarah. e logo que eles saem do Egito, And as they leave não Egypt, se sabe quanto tempo estiveram no we Egito. don't know how long they stayed in Tudo que Egypt. sabemos é que All saíram that we dali know, muito ricos. as they left very wealthy. Eu entendo que Abraão, quando entrou lá, Abraão não era pobre. I believe Abraham, when he went there, he was already, Abraão he had era um homem rico. something. He was considered Mas wealthy. Ló não tinha nada. But Lot had E nothing. Ló saiu dali And riquíssimo. Lot left Com wealthy, very rich. com muito gado. A lot of oxen Então and houve things. lá uma disputa por causa de campo, de And there pasto. was a fight between the shepherds of Abraham and Lot. E os dois se separaram. And somehow they had a fight and separated. Abraão permaneceu na promessa. And Abraham stayed in the promise. E Ló preferiu as campinas do And Jordão. Lot preferred the fields of the Jordan. Ouça bem uma coisa. Listen something. Tudo tem um começo. Everything has a beginning in your life. Tudo tem um começo. Everything has a beginning, has a starting point. Esse desastre que você vive hoje, This disaster perhaps esse you're buraco living que você today. está hoje, There's a hole that you ele feel começou a in. ser cavado muito tempo It atrás. started to be digged a long time ago. Quando você se permitiu When certas you coisas. allowed yourself to do Se that. você ler bem If you o read momento em que Abraão e Ló se the separam, moment Abraham você separates vai from ver Lot, que you will see diz que Ló foi armando as suas since tendas até Lot Sodoma. was building his tents until he arrived to Ele não Sodom. chegou em Sodoma logo He logo. didn't arrive in Sodom Essa expressão immediately. armar suas tendas, This expression to build ele your montou tents, acampamento no it lugar meant he made a camping e somewhere fez negócio. and did business. E alguém disse, olha, And then somebody said, lá na frente é melhor. they're further in that Ele other andou mais place is pouco, better. Then he traveled montou it. seu Did acampamento another camp e there fez mais negócio. and did more business Lá na there. frente é melhor. They're further, more, Até que chegou em better. Sodoma. Until he arrived to the city of E Sodom. Sodoma And in Sodom eram duas cidades. was 2 cities. Na verdade, eram 5 cidades, It was 5 cities das surrounding, quais Sodoma e Gomorra which Sodom and e Gomorrah, Zoar eram muito próximas uma da they were outra. close to each other. E eram cidades reinos. And there was city called Ou kingdoms. seja, eram cidades It's city kingdoms, fechadas close cities que tinham um rei. that had a king over them, a ruler over them. E eram cidades muito promissoras. And they were very Que precisavam de promising mercadorias. cities. And people needed E Ló merchandise. conhecia o And Egito. Lot knew Egypt. Ló sabia como trazer coisas do Lot knew Egito. how to Que era a transfer maior things from nação daquele Egypt, tempo. transport, because it was the Então, wealthiest country enquanto at the que moment. Abraão permaneceu, When Abraham remained, talvez naquilo que era a pior he parte, didn't want to be the worst mas vamos man, nota de uma coisa. but note something. Uma aparente perda hoje What it looks like a loss
cross today não é nada. is nothing. Se você permanece na If graça, you are in the grace of se você God, permanece na if promessa, you stay in the se promise of você God, permanece confiando if you em stay Deus, believing in God, você tem que entender uma you must coisa. understand something. Faça aquilo que Do Deus mandou what fazer. God told you to do. Vá para onde Deus Go mandou ir. where God told you to Permaneça go. onde disse Stay para você where estar. God told you to stay. E Abraão ficou ali. And Abraham E stayed Ló there. armou sua And tenda Lot, até he Sodoma. was building his E tent on Sodoma era Sodom. uma cidade, era uma And Sodom cidade do pecado. was a city full of sin. Pecado chamado hoje conhecido como sodomia. And today known as sodomy. Sabe por que esse pecado do sexo chamado sodomia, You know the sin of the sex called em que um homem sodomy, faz sexo com outro in which homem, man has sex with another man, que Paulo trata lá na in primeira which carta aos Apostle Coríntios, Paul speaks in 1 e Corinthians, também é na carta aos and Romanos, also into the letters of the porque isso era Romans, comum em because it Corinto, was common isso in era comum Corinth. em It Roma. was common in Rome. O próprio imperador Calígula The Emperor casou Caligula com 4 homens, married 4 men, em que ele era a noiva. in which he was the bride. Ele casou com o cavalo He dele, married his own horse, chamado Incitatus. called Incitatus. É, Yeah, he married the horse, an animal. esse pecado de sodomia So the sin vem of da palavra sodomy Sodoma. comes from the city of Era uma Sodom. cidade do pecado. It was a city of E sin. Ló estava ali com sua And Lot was there with his family, rico. wealthy. Mas o que acontece? What happened? De repente, Then suddenly, vieram 4 reis, 4 kings came. se rebelaram contra aquele grupo de They reis ali, rebelled against the other e eles kings, arrasaram aquelas and cidades they destroyed the cities, e levaram todos presos. and they took everybody as Todos slaves. presos. Everyone as E slaves. alguém disse para Abraão: And somebody said to Abraham, Abraão, Abraham, teu filho está preso. your sons, O teu sobrinho tá preso. your nephew has been taken captive. Diz a Bíblia que Abraão chamou um amigo dele, Abraham called a friend and reuniu said 318 pessoas. he gathered 318 men. Que experiência Abraão tinha com armas? What experience did he have with guerra, weapons or com war, espada, with swords, com cavalo. horses? Mas ele tinha uma coisa. He didn't have Ele this tinha experience, a but he had presença de Deus na vida the dele. presence of God in his life. 318 homens 318 men, enfrentaram o exército de they 4 went reis, and faced an os army, derrotaram and they defeated them, e trouxeram Ló de and they volta. brought Lot back. De que adiantou toda aquela fortuna? So what was the worth of the 12 of Lot? No capítulo 19, do verso In 15 Chapter 19, 17, verses 47 15 a 17, to 17. 19 de Gênesis, Genesis versos 15 a 19. 17, Genesis 19, verses 17, e depois o verso 26, que é o último. and then 26. Presta atenção para esse cenário. Just look at the scenery here. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. So it came to pass that when they had brought them outside, that he said, escape for your life, do not look behind, nor you stay here anywhere in the plain, escape to the mountains, lest you be destroyed. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão da sua mulher e das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Now verses 18, they not said to them, please no, my lords, and verses 15, 16 e 17. Verso 15, 19 e 15. So it came to pass that when they had brought them outside, he said, escape for your life. 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e das suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram para fora. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Esse é o verso 17. Now in verses 17 that we read, it says, and while 16, and while they lingered, the men took down
took on his hand, his wife's hand, and the hands of the two daughters, and the Lord be merciful to him. And they brought him out of that set into the city. So it came to pass that when they had brought them outside, that he had said to them, escape for your life, do not look behind you, nor stay anywhere near the plain, escape to the mountains. Deus mandou ele escapar para o monte. So the Lord told them to escape to the Toda mountains. elevação na Bíblia Every time you hear an sempre elevation, indica like a mountains, presença de it Deus. talks about going to the presence of God. Toda elevação na Any Bíblia. elevation in the Bible, Ainda disse assim, para que tu não pereças. for you not to perish. Bom, nessa altura, So in this nós time, temos aí como que 10 versículos we have like 10 que verses nós until não vamos ler aqui which agora, we will not read it certo? today. Mas no verso 26, But in diz, verses 26 it e a says, mulher de Ló olhou para trás but Lot's wife looked e behind, ficou convertida numa estátua de and she sal. became a pillar of salt. Sabe, eu acho interessante uma coisa. What I see interesting here in Tem the aí story, ele diz que ele é historiador. there's a man that says he's a historian. O povo fica cavando You know, coisa these people that velha. excavate things, E o archaeologists. trabalho dele hoje em And dia today é his tentar work is to try desqualificar. to disqualify the partes da Bible Bíblia. or make sure that the Bible is Então ele disse, found. não, a mulher de Ló não virou So he estátua de says, sal. Lot's wife don't become a salt Não pillar. me importa o que é que o Rodrigo Doesn't qualquer diz hoje. matter whatever these men are saying. Eu vou ficar com a Bíblia. I'm going to read the Bible. And A I'm Bíblia gonna diz read que ela the Bible. virou The uma Bible pedra de says sal. she became a pillar of Se salt. virou pedra de sal com And she cara de gente became não me a pillar of interessa. salt as a human face or not. O It's que not my interessa é problem. que o que Deus falou aconteceu. What happened, what matters is that God spoke and it happened. E nenhum cientista consegue And no explicar scientist can como é que aquela explain região do Mar Morto how come that region of the Dead tem a Sea maior has the concentração most de sais concentration e of minerais salt raros de toda a and Terra. rare minerals of the earth. Não existe em nenhum outro lugar do There mundo. is none like other region like that one full of Você salt. sabia que ninguém morre afogado no Mar Morto? That you know that nobody drowns in the Dead Você Sea. mergulha lá Because the moment you dive e in, você vem à you tona. come immediately up. É tão densa a água. Because it's so por causa do sal. dense Eu and estive full lá. of salt. I was there, I saw it. A praia de lá não é The areia. shores that they are, the sand is São not even placas de sal, sand, assim. it's salt. I saw it, salt. E todos Tablets of concordam salt. que aconteceu alguma coisa. And everybody knows something happening in that Porque place. não tem muito lá para baixo. Because there's nothing Aquilo really está down numa área assim on the superficial. ground. It's superficial. É uma camada de It's like a layer. não é esse sal de cozinha It's puro. not the salt, É table de salt. diferentes tipos de sal It's different types of mineral salt que estão ali. that are E there. não tem uma origem natural. That don't have a normal origin, like that we can say it came from Mas there. nós sabemos de onde veio. But we know because the Bible tells us desse here. dia. It came from this day. The Lord made it rain fire on them. Por que razão ou Why? What que was the razão reason? teria a mulher de Ló? You know, for her to, the wife of Lot to look back. Why did she look back? Uns dizem que ela era sodomita. Some Bible says, some people say that she was from Sodom herself. It doesn't really say where her origins are, where she came from. Some people say she was Egyptian. Others say other Não stories. diz se ela era cananeia. We don't know if she was from a Canaanite. Mas dizem All uns que that we know ela that- era sodomita. That she had accepted the sodomy Se as fosse her home. possível If it was chegar com a mulher de conceivable Ló, to arrive at her today, que nem o nome dela a gente não sabe. because even her name is not written in the Bible. Tem uns artistas aí que já dão nome para ela. Now there are people out there giving names to this woman already. Ela de se perguntar para ela assim. You know, if we ask her, I'd say, Presta listen, atenção you, aqui, minha senhora. ladies, Deus mandou 2 anjos lá. the Lord sent 2 angels to speak to you. Esses anjos quase These angels, eles foram cercados pelos homens de they Sodoma. were surrounded by the men of Sodom because they wanted to abuse the Teu marido angels. trancou eles dentro de casa. Your husband locked the angels Eles inside the house. tiraram vocês dali com mão They forte. took you out of there with a strong, Tu mighty ouviste hand. Deus dizer, não You olha para heard trás. God saying to you, don't Por look que você olhou back. para trás, Why mulher? did you look back, woman? Por que você olhou para trás? Why did you look backwards? Deixa eu te perguntar uma coisa. Let me ask you something. Por que você está olhando para trás? Why are you always looking to your past and to your Por que backward? você está olhando Why? para aqueles tempos antigos? Always wondering the past. Você acha que Deus é uma Do you think brincadeira? God is some kind of a joke? Você acha que você A pode fazer um joker? altar para You know, Deus do you think that you can make an altar to God e um altar para as tuas tradições? and an altar for your traditions? Você
Você acha que Deus aceita Do isso? you really think God is going to Dividir a accept glória that dele you're going to com divide demônios? your glory with demons? Ah, essa garrafinha aqui. Oh no, this bottle. Velho lá Because que that old deu. man, that old Essa garrafinha aqui é, this ela é pausa. Assim. it's powerful. This one bottle here. Aí mete na bolsa a garrafa. You put in your bag and you walk around with this. Sabe esse lenço You aqui? know that handkerchief. O profeta The lá prophet there, raspou o nariz com ele. he blowed his nose with Aqui this. tem ranho do profeta. He has got all the nuts of the prophet. É. Lá no Brasil, You know, they, my Tem country, um que- there's a man. disputam a meia dele. They actually fight for his socks. Então o negócio ficou tão It sério. became so E serious. tem negócio de meia com chulé e sem chulé. There is a socks with the very smell E a and meia socks que that ele are usou? clean. The one that he used, Ah, não, mas porque o I know Paulo, because as pessoas Apostle levavam Paul, lenços lá. he used to pray for the Isso é handkerchiefs. diferente. It's very different, the story, my brothers and sisters. Eram pessoas The people that que não came to podiam Apostle estar ali Paul, they e couldn't por walk, they fé couldn't be se there. By levavam faith, lenço, they took handkerchiefs orava or pelo whatever lenço, cloths, and e Paul o poder prayed, ia no and lenço the power para of healing curar. É was diferente. here, and when they touch it, healed. It's different story, different. A sombra de Pedro curou, é diferente. The shadow of Apostle Peter E pode healed acontecer. people, and it can happen. Let me tell you, this Agora may você happen. pode engarrafar a sombra e vender. But now, can you sell a shadow to people? Eles Can you fazem bottle negócio com shadows? lenço, irmão Frederico. You know, this Vende thing of lenço handkerchiefs ungido. and scarves, no, anointed Mas scarves. ninguém vende a sombra ungida. But you cannot sell, you know, the anointed shadow. Por que você está olhando para trás? Why are you looking Por que backwards? você não olha para frente? Why don't you look forward? Foi a tua tradição que subiu na cruz? Was it your tradition that went up the cross there to die? Por que então você está preso aí? Why are you so stuck there? Você You know, está and dizendo, you're não, olha holding para on. trás. And you're looking Olha para backwards. mim. And Jesus is saying, look at me. Deus disse, olhem para mim e God serem said, salvos. Look at me and you shall be Ele diz na sua saved. palavra, olha para He mim e said serem salvos in His todos os moradores word, da look terra. at me, all of inhabitants of the earth. Ah, quem sabe foi um trovão. Maybe it was a Ah, thunder. o trovão era para continuar andando para frente. You know, thunder must go forward so. Deus deu uma ordem. God gave an order. Não discuta as ordens de Deus. Do not come and complain and Deus não dispute pede. with God. God doesn't ask. Deus God não doesn't suplica. whatever Deus rules. é Senhor, Ele God manda. is Lord. He tells you must obey. Não cometa o erro de desobedecer a Deus. Don't make a mistake to be disobedient towards God. Em Lucas 17:32, In Luke falando 17:32, sobre os tempos do fim, talking about the ends of time. Jesus dá assim uma tirada de mestre, Jesus, fala you assim, know, Jesus speaks as a lembrai-vos master. da mulher de Ló. Remind yourselves of Lot's wife. Remember Lot's wife. Lembrai-vos da mulher de Ló. Remember Lot's wife. Luke Quer dizer, 17, ela teve 30. tudo para ser salva. She had everything to be Ela já saved. estava no caminho She da was already salvação. on the way of salvation. Você está no caminho da You are salvação. on the way of Não olha salvation. para trás. Don't look Você backwards. quer anular. Why do you want to sacrifício do cancel Calvário? and annul the sacrifice of the Lord for you in Calvary? Você quer anular as dores do Calvário? Why do you want to cancel the pains that He suffered in Você you? quer anular ali Why? a humilhação que The ele passou no humiliation, you want Calvário? to cancel His humiliation. What He went through in that place of the cross. Deus não pode livrar você de consequências. God cannot deliver you Se from você não consequence obedecer a voz if you dele. don't listen to His voice. Quando Jesus falou essa frase, When Jesus said His words lembrado da here, mulher de Ló, remember Lot's wife, Ele estava verse dizendo para eles 32. assim, He olha, was saying to them, listen, não olhe para trás. don't look back. Não olhe para as Don't look tradições. at tradition. Quando Jesus fazia o bem, When Jesus used to do good to ele disse people, assim, olha, He said, listen, as tradições de vocês your tradition estamos sometimes fazendo is separação what entre separating vocês e o you Pai. from the Father, God. Não olhe para trás, o passado Don't se look foi. backwards. Past is in the past. Olhe para frente. Look forward. Você pode ser tudo You aquilo may be que você everything deseja ser. that you need to be. Todos
But you Os teus must be, projetos, all your projects os and teus plans, sonhos, your dreams, eles podem se tornar they realidade. may become a Se você reality. olhar para frente, If you look mas forward, você olhar para Deus, and if you look at não God, tira Deus da tua Do vida. not take God away from your life. Não cometa esse erro. Do not commit this error. Tem gente que vive só do Some passado. people live on and feed on the past. Elas remoem o passado They, a cada, it's like instante. bitter and they chew on that past. Já tive um bom And emprego. says, oh, I used to have a good job. E como gostam de dizer isso? Né? And they like to say this, big lips and Tinha big uma boa mouth. condição I had a financeira. good, better financial Eu situation. tinha amigos I importantes. had wise and good friends Eu in fui o good melhor positions. aluno na minha I escola. was the first student in my school. Pô, eu quando tinha, You know it. acho que 2, 3 anos, I think when I was 2 or 3 segundo years eu old, ouço, né? as Teve according to what I hear, concurso lá para negócio de... there was de like a competition for kids, E eu fui o segundo lugar, And I was second place in the os dentes competition mais limpos que tinha. of the most clean teeth Mas hoje, of meu, all kids. só But dá o today, resto. look at my teeth. Eu vou ficar pensando naquela So I'm gonna, keep remembering that when I was 2, 3 years old, I won because I had clean Olha para teeth. frente. No, look forward. Deus tem algo melhor para ti. God has something good Deus for tem you. algo melhor para ti. God has something better for you. Um conselho para você, Advice to you, especialmente as mulheres. especially the women here this morning. O teu corpo é templo do Espírito Your Santo. body is a temple of the Holy Spirit. Você é dona do teu corpo. You are the owner of your body. Deus não criou você God para did not ser create abuso de you to ninguém, be abused by para anybody, ser saco de for you pancada, to be a punching bag of para anybody, ser humilhada, to para be ser humiliated or abusada. abused to. Você, quando respeita o teu corpo, When you respect você your está body, honrando a you are Deus, honoring God. porque a Bíblia diz Because que the Ele Bible mora says dentro that do teu corpo. God dwells in your body, He lives inside you. Se foi bom ou se foi mal, If it was good or bad, passado é passado. past is the past. Já passou. It's gone, it's done, it's past. Eu, muito tempo atrás, eu ouvi uma coisa assim. I heard once a long time ago, if you museu. live of the past, you are museum. Quando a mulher de Ló olhou para When trás, Lot's wife looked back, ela perdeu a vida. she lost her life. Ela perdeu a família. She lost her family. Ela perdeu o futuro. She lost her future. Perdeu a sua dignidade. She lost her dignity. Perdeu até a salvação. She lost her salvation. Você pode ser destruído. You can be destroyed. Você pode estar se destruindo You might be destroying yourself se você if you continuar are olhando para trás. constantly looking at the past. Do que será que você precisa para... What do you need? O que você tem que pedir a Deus? What para must you perdoar? ask God in order to deliver yourself from the past? Isaías 43, versos 1 e 2. Isaiah 43, Versos 1 e 2, verses 1 and 2. diz assim: And it says the word of the Lord. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. But now this is the Lord who created you, O Jacob, and He who formed you, O Israel. Não temas, porque eu te remi. Fear not, for I have redeemed you. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. I have called you by your name, you are mine. Olha aí que coisa boa. Hein? What beautiful words are these. Chamei-te pelo teu nome, I called you by your tu name. és meu. Isaiah 43, verses Aí vem as 1. promessas. Now it comes the promises in verses 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. When you pass through the waters, I will be with you. E quando pelos rios, eles não te submergirão. And through the rivers, they shall not overflow you. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall be flames to Tudo aqui é scorch you. simbólico. This is just symbolic Passar pelas águas, to go through você waters. ouve a palavra água, When you hear você about está falando de waters, gente, Deus talks está falando about de gente, de people, multitude, people. no meio das pessoas todas, Amongst the people, when you pass by them, Deus está contigo. God is with you. Quando você passar pelos rios, When you go through the rivers, aí é algo específico. rivers is a specific O rio moment. fala de algo para ser. Rivers talk about é um obstáculo que você tem que vencer. Obstacles that you need to overcome. Eu estarei contigo. The Lord says, I'll be there with you. E os rios não te afogarão. And they shall not overflow you. Nenhum obstáculo vai No conseguir obstacle parar will você. stop you, drown you.
Quando passar pelo fogo, When you go through the fala de fire, prova, now fire is fala de trials, desafio, tribulations, fala de challenges, situações que você não tem controle. situations that you cannot Diz control. que o fogo não vai te It queimar. says fire shall not E burn a you, chama não vai arder em and the você. flames will not scorch you. Tu não é Scorch material para fogo do mundo. Because you were not made to be burned by those fires of the world. Feito You were made para ser a to glória de be Deus na the tua vida. glory of God. É o fogo do Espírito Santo It is the que holy Deus fire of quer the na Holy tua Spirit vida. He wants in your life. 43, 18 e 19. Please, 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, Do not remember the former things, nem considereis as antigas. nor consider the things of old. Eis que faço uma coisa nova que sairá à luz. Behold, I will do a new thing now. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. I shall bring forth spring, shall you not know? I'll make rivers in the desert. Deus está dizendo claramente para você, The Lord is saying here in não verses importa se o teu passado 19, foi bom ou mal, doesn't matter if your past was good or tem coisa bad, melhor para ti. God has something better Senhor, eu for estou no you. deserto Lord, I feel like I'm in a desert. I'll open e a way vou for fazer you. surgir rio. I'll make rivers overflow. Yeah. Come. Promessa! Promise, it's here, my Temos que brothers. aprender a confiar na Rivers will promessa. come in the desert. You must believe in His promises. And believe it. God has something better for you. Você não tem que ficar olhando para You trás. must not look backwards. O seu futuro Your future não é determinado pelo is seu not passado. determined by your past. O ontem foi ontem. Yesterday was O yesterday. passado Past passou. is the past. Gone. Jesus subiu na cruz. Jesus went to the cross. Ele pagou os nossos He paid pecados. for our transgressions, our sins. Então, Therefore, você não tem pecado. You have no sin over you anymore. Porque Ele pagou os seus pecados. Because He paid for them. Tudo que você fez está pago. All that you have done, He covered you with. He's Está paid for it. It's coberto, covered. apagado You know, pelo it's poder do completely, Santo Espírito. taken away by His sacrifice. Isaías 43, 25 Now, diz assim: Isaiah 43, verses 21. Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim e não se lembra de mais nada. 43, 25. 25. It says, I am He who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. Ele diz que é Ele mesmo. Says He, the Lord Isso lá God. no Antigo Testamento. This is in the Old Testament, Isaiah 43, Ele diz verses assim: eu 25. apago as tuas transgressões. You know, shall take out your Não é porque você transgressions. é grande coisa, Not não. because you are greater than Não é you. porque você é Or merecedor, because não. you Ele diz deserve por it. minha It causa, says, because I have decided por my causa do cause, meu nome, my name. e eu não me lembro de mais nada. I shall not remember what you Você said in the pode past. lembrar. You might Mas pra Deus remember, não but existe. God is like it didn't exist. Meus irmãos, My brothers and sisters, estou quase terminando. I'm almost ending right now. Uma geração inteira, There is a full generation, 602 mil pessoas, 600,002 people não entraram na terra, did morreram. not enter promised land. They died in the desert. Que Why? disseram assim: Because vamos levantar um capitão they said, let us put a captain e here voltar para o Egito. and go back to Egypt. Esse Deus This God quer nos matar. wants to kill us in the desert. E Deus disse para Moisés: And God said to já Moses, que eles querem morrer aqui, since they want to die eles here, vão morrer aqui. so they will die here. Não vão conhecer a They terra. shall not enter promised land, nor enjoy what it comes from that land. Nessa caminhada, In this way, você pode ter you lutas, might have lutas, choro, decepções, struggles, trials, deceptions. mas é Deus que te convida, However, it is God te who's chama para caminhar para inviting you, frente. calling you to walk forward. O apóstolo Paulo, ele escrevendo Apostle uma Paul carta, writing uma parte da carta aos to Filipenses, the letters of the ele Philippians, fala assim no capítulo he 3, says in chapter 3, versos 13 e verses 14: 13 and 14, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Brethren, I do not count myself to have apprehended, Mas uma coisa eu faço, but one thing I do, esquecendo das coisas que para trás fico, forgetting those things which are behind, e avançando para as que estão diante de and mim, reaching forward to the things which are ahead, prossigo para o alvo, I press towards the goal
Que tal essa, hein? Now look at this now. Prossigo para o alvo. I press towards the Que alvo goal. era esse? What goal? O prêmio da soberana vocação de Deus For the em prize Cristo Jesus. of the upward call of God in Jesus Christ. A escolha é sua. So the choice is Ficar yours. preso ao passado You can be stuck to your ou past caminhar na direção or daquilo walk que Deus towards your future, tem preparado. forward to this prize that the Lord is preparing for A us. escolha é somente nossa. It's only your choice. E eu vou encerrar And I shall end com here aquilo que nós começamos. with what we had started in the beginning. Aqueles homens eram pescadores In John chapter experientes. 21, those men were experienced O fishermen. Mar da Galileia, The Sea of que Galilee, é a maior reserva de água doce que Israel tem, which is the biggest reserve of sweet water in Israel. It's like a lake. é um lago, It's é a um lake lago, actually. tem mais ou menos uns 40 quilômetros de Has about extensão, 40 kilometers in expansion. tem profundidades muito It's got grandes, depth. Like, É. it's deep. E realmente era uma coisa And fantástica. it's very fantastic E lake. eles não foram criados ali. And those men were used to that lake, fishing there. E eles sabiam como entrar na And they knew how água to enter and e exert. como sair da água. You know how to come out. Eles tinham sido chamados por They Deus had been called by para serem God pescadores de to be homens. fishermen of men. Deus tinha dito Jesus a eles: had come to them and deixa os said, barcos, let your boats, deixa as redes, let go of your eu nets. tenho algo melhor para I've vocês. got something better for you. Mas mesmo assim, But even though, Pedro disse: vou pescar. Peter said, I'm going to go and fish. Tiago e João e James André, and Andrew estamos and juntos. John said, okay, let us go with you. Tomé, Thomas, estou contigo. I'm going with you Os too. outros dois que nem aparecem The o other nome, two that we don't see the Vamos nessa. name also went. entraram no barco They got into that boat e não pegaram nada. and they what? They caught nothing. Não pegaram nada. Caught nothing that day. No Mas a fish. Bíblia diz And the Bible que says, quando eles estavam perto da praia, when they were near to the shore, mais ou near to the menos a uns side, 90 metros da about praia, 90 meters to the shore, lá tem uma pessoa na praia they saw men there. e diz assim: And then he said, filhos, and the man spoke to them, traga um sons, pouco desse peixe aqui para a gente assar. bring this fish to me. Está aí no Evangelho de João. There, it's in John chapter 21. Senhor, nós não pegamos nada, Senhor. And they said, Lord, we caught nothing. Ah, vocês não pegaram nada? Nothing. Faz o seguinte, ó. Listen, verse 6. Joga a rede do lado direito do barco. Cast the net on the right side of the boat. E quando jogaram a rede, And when they cast out the eles nets, apanharam they said that they 153 grandes peixes. found a multitude of fish. Bom, esse peixe que eles apanharam This fish they é caught conhecido até hoje is known em as, Israel. in Israel, Interessante que o judeu não crê em Jesus. you know, Jews don't believe Você in entra em Jesus. qualquer supermercado judeu, But if you go to o any peixe Jewish mais supermarket, caro que tem the lá most expensive fish is chama-se peixe de São Pedro. the St. Peter's fish. É uma espécie de uma tilápia. It's like a Só que tilapia. natural, It's mas like é grande. it's a big. It's É o a mais bit caro like de this. todos. It's the most expensive fish. É o que o St. judeu mais Joseph, gosta de St. comer. Peter's, Tem and the one that pra they ele love to eat. de São Why did they call Moisés St. Peter? ou São Davi, Why not David? né? David's fish. Esse peixe, So vamos this dizer fish, que St. eles Peter, tivessem- tem tilápia de 5 quilos, tem. You know, there is Mas na a média, tilapia of 1,5 5 kg a kilos, 3 about a quilos. kilo, 3 kilos. This fish can Vamos dizer get. 2 quilos. Let's say 2 kilos each fish. 300 quilos de peixe. So 300 kilos of fish they caught Eles não on conseguiam that tirar right a side. rede. They couldn't Não even pull the net. conseguiam tirar a They rede. couldn't pull the net. They couldn't take out. Sabe o que diz o Senhor? You know what the Bible says here? Sem mim vocês não são nada. Without me, you're nothing. Eu é que mando nas I am águas. the one who tells what the Eu é waters what que to mando do. no peixe. I tell the fish Eu é what que to come. ordeno a I vida. ordain life. E ele chega lá e pensa assim, And then Peter also says, fala assim com João, and tells John, só pode ser o Senhor. it must be the master. Must be the Se Lord. joga na água. And he throws himself in the water. Interessante que eles não conheciam Jesus, né? You know, they didn't recognize him Não sei somehow. que I don't know aspecto what Jesus kind tinha. of physical aspect that he had after Madalena não resurrection, reconheceu Jesus. but he didn't Confundiu recognize Jesus como him. se fosse um They jardineiro. saw, even Mary, she Os saw dois Jesus as a discípulos a gardener. caminho de Emaús,
In a way to Emmaus, não conheciam Jesus. the two disciples also could not Pedro, a recognize him. 90 metros, não conhecia Peter, at Jesus. 90 meters, could not Sabe o que recognize é isso? Jesus. Do you know what Quando this você is? se afasta da vontade When de you Deus, stay away from the will quando of God, você fica descrente em when you Deus, become an unbeliever quando towards você God, fica preso ao passado, when you got stuck to your ele past, disse, he ele said, falou, he mas spoke, sabe, até ouvimos que parece, né? and we hear As that, mulheres foram lá, some e women o went túmulo there, estava so vazio, the tomb was empty, aí Jesus chega and Jesus arrives, e começa a pregar para and eles. Jesus starts to preach the word. Vocês são tão You, tapados assim, are you so down não that you entrou don't nada na vossa understand? cabeça. Nothing got inside your head. Quando ele parte o pão, When he breaks the bread, os olhos se abrem. the eyes get open. O pão é a presença. And then bread is the presence of God. Onde colocastes o meu mestre, Senhor? Where did you put my master? Said Ele Mary. falou assim, Maria. Mary A Bíblia diz que as ovelhas conhecem says a the voz do sheep pastor. know the voice of Ela não the reconheceu shepherd. Jesus, ela She reconheceu did a voz not dele. recognize Jesus physically. She recognized his Senhor. voice as Lord. Disse, olha, vai lá, Says, go there. diz para Tell os meus my irmãos e brothers para and my Pedro, disciples, especially to Peter. Tell Estou indo Peter, lá para Galileia. I'm going to Galilee. Ele disse que estava indo para lá. Jesus was saying, I'm going to Eles foram para Galilee. Galileia, They went to Galilee, mas não but they acreditavam. didn't believe they would see Jesus. Vou pescar. So I'm going to go and fish. Agora chega na praia, And now there by that beach, by that shore, como a gente canta na... like we sing, sometimes in certain hymns, Quando chega a praia então, when they vem no fogo peixe e pão. they saw what? Estava o Bread peixe and fish. assando. The E fish tinha had been pão. grilled and there was bread already made. Sabe qual é a mensagem? Do you know what the message is? Eu não preciso do teu dinheiro. I don't need your money. Eu não preciso do teu I trabalho. don't need your work. Eu não preciso do teu esforço. I don't need your strength. Ele diz, eu sou Deus. Says, I am God. Eu faço. I make, eu crio. I do, I Eu sou o create. Senhor. I am the Lord. Eu estou te dizendo I que am todo o telling teu you, trabalho sem all mim não é my work, nada. all the work that you do without Todo o me teu is estudo sem mim nothing. não é All nada. your studies with me is Os teus nothing. projetos sem Your mim não projects são without nada. me is nothing. Estava tudo pronto. Everything was ready. The meal was already done. Jesus está no cooked meio the do meal. mar. You are in the middle of the sea. Está tudo pronto. And when you come to the shore, it's already done. Creia The nele, meal. confia Believe in nele. Him. Believe in Him. Confia nele. Believe in Him. Trust Ninguém in the que Lord. lança a mão do arado No one that puts the hand into the plow and looks back é digno do is reino. worthy of Him. Não olha para trás. Don't look back. Faça um compromisso com Deus hoje. Make a commitment with God Vamos this encerrando o morning. mês, We're ending this month of the sacrifice of the Lord Jesus, morte e ressurreição. the death and resurrection of Jesus, Vamos com base nisso aí. and with basis on Fazer um this, compromisso com o nosso Deus. let's make a commitment with our Deixa o God. passado para trás. Past must remain the past. Se tu carrega alguma coisa If contigo, you carry something with you, ou um cordãozinho no teu corpo, perhaps ou something on your qualquer string, na tua bolsa, maybe in your ou bag tem you lá na carry, tua or at casa, home, it's a day at home. ou alguém cortou a somebody tua pele e meteu Cut alguma coisa lá your skin dentro. and put something inside. Você tem que rejeitar isso. You need to reject those things in Jesus' Você tem que name. chegar na tua casa You e need to limpar a tua get casa you there hoje. and cleanse your home. Joga fora isso. Throw out those objects and items. Pega um pouco de álcool, joga em cima daquilo, You know, ora e queime em nome de Jesus. pray and Destrói burn, o passado. destroy, take Destrói a marca out. do passado. Take out the Destrói a words and marca do marks of the passado. past. Remove the past from your life. Faz aliança com Deus. Make a new A aliança covenant com with the Deus é Lord. eterna. Covenant to the Lord eternal. Vamos estar de pé. Let us stand up right now, church. Please somebody tell the preteens to come down. Teachers, Jonathan, everything. Eis que eu faço uma coisa nova, diz Deus. And the Lord says, I make something new today. Algo novo. Something new. Senhor, eu estou no deserto. The Lord, I'm in the desert. Eu vou fazer um caminho. I will make a way. Vou fazer aparecer rio. I will make rivers O deserto appear. florescerá. Desert shall flourish. Deus vai te abençoar. God will Onde tu bless estás? where you are, Onde Ele te colocou. where He has put Ele you. vai abençoar a tua God vida will aí. bless your life there, Onde Ele te colocou. where He has put you. Você só precisa crer. All that you need to do is to believe. Agora, preste atenção. Now pay attention.
Muita gente perde bênção Many people lose their blessings por causa daquilo que guarda do passado. because they keep things from the Ah, não, past. esse terço Oh, aqui, this ele foi little benzido prayer, pelo cross bispo, não sei do que was é. then anointed by bishop, but I will not know Não, what essa this coisa aqui This foi... little object is Joga fora. throw it away. Lança fora. Take out, Tira cast da tua out, vida. remove it. Apaga isso. Remove these Anula. rosaries, remove Tenha all these fé. things. Have E faith. você vai ver as coisas mudarem. And then you see God change Você vai ver a situations. cura You brotará see healing apressadamente. coming to you fast and fast. É promessa de Deus. It is the promise of the Lord. Ele quer fazer. God wants to heal, God wants to do. Mas o que você But guarda the do problem is that passado, you keep the things of the past and these little objects, and these things are stopping Him from blessing you. ah, pastor, sabe aquilo Pastor, que puseram em mim é muito profundo. eu não What they consigo have tirar. put inside me, it's so deep, I can't take it Então, out. Then marca uma audiência com a pastora. you need an appointment with the pastor Certo. for proper prayer and deliverance. E aí você vai apontar o lugar And onde you're você going sabe to que foi point colocado the aquilo place ali. that was put there. Certo? Nós vamos passar óleo em We need to cima put the disso anointing oil there e vamos anular o poder and disso. cancel the Tu power vai of it, whatever it is inserting vai inside you. declarar uma And you rejeição must disso aí. declare the Lord and reject that. É preciso fazer isso. Therefore, you need to Ou do você this. crê em Deus, Or you believe in ou você God, não pode andar com Ele. or you cannot walk with Him. Deus não aceita God will not dividir a accept sua glória com to ninguém. divide His glory with anybody. Enquanto você permitir As long as you allow it, andar na tua vida or you allow Him to walk into your life, com essas coisas, or if you allow yourself to você walk não with vai these things of conseguir the past, experimentar you will never aquilo experience que a Bíblia chama de what the Bible says perfeita e perfect agradável and pleasant vontade de Deus, will of God. porque vai ter um embaraço. Because there's always an impediment, there's always a Eu tenho que blockage. ser honesto I contigo. need to be honest with you today here and tell you. Porque a Bíblia diz: Because the Bible says, conhecereis a you verdade, shall know the truth, e a verdade vos and the libertará. truth shall set you free. E a verdade é esta: And the truth is, que ele veio He came para He came libertar o to cativo. deliver captives, Ele veio He para came trazer salvação, to bring salvation, para destruir. to A Bíblia destroy. diz assim, olha só, The Bible says even, para isso for o this, Senhor se the Lord manifestou manifests Himself para destruir as obras to de Satanás. destroy the works of Satan. Então toda obra que So, Satanás all the plantou, works of Satan in your life, Jesus quer desfazer Jesus wants to destroy. e quer fazer algo melhor na And He tua wants vida. to make something better. Só depende de você. But it depends upon you. Por isso, quem quiser Therefore, fazer agora if you want it right um now, pacto make a pact de with the Lord romper com o to passado, break você precisa and entender break que isso é through. sério. This is serious. Romper com o You passado, must break through today. romper com as tradições, Break through with romper tradition. com tudo aquilo que Break você through with the past. acreditava. Whatever you believed. Nós temos pessoas aqui que estão We have lutando people agora. here are fighting right Estão now, lutando. struggling. A família está pressionando. The Você family is tem pressing. que fazer isso. Ah, you must do this, you é must a do nossa this. tradição. It's tradition, it's culture, it's tradition. Você não tem que fazer. You don't have to. Você tem que What you need to receber a palavra de do Deus. is to receive the word of the Lord today in E your life dizer, and say, eu fiz uma aliança com I Deus. made a covenant with the Lord E eu Jesus quebrei Christ. o passado. I broke Não the quero past. saber. I have breakthrough through nós vamos this. te I don't matar. want to. Are we going to kill Não you? vão matar. They will not kill you. Nós vamos pôr isso assim, não I vão will pôr put nada. this into your life. They will not put Ai, anything sabe, in your life. olha, todas as mulheres da minha família All the women of my family não podem casar. cannot Você get pode married. casar. You can get married. Ah, os maridos não sei o quê. Oh, Não the interessa a husbands, eles. whatever. Interessa Doesn't matter você. them. What matters is you. Você é único You para Deus. are unique Você for é God. uma You pessoa are para one Deus. person for God. Só depende de você. But it depends with you about your A choice. sua decisão. Make your decision right now. Venha aqui à frente. If you want to make this Venha with quebrar isso. breakthrough, Venha come and break romper com o this. passado. Breakthrough Rompe com with o the passado. past. You must break through with the Declara past. mesmo. You must declare, Que você está destruindo o passado. I am Você destroying está deixando para trás. actions of the past Os and leaving abusos, behind abuse, as the humilhações, trouble, humiliations, Os enganos. the deceits, Tudo que foi feito de mal na whatever tua was vida. done evil in the Você past. está desfazendo You agora. are
say, I am undoing it. I'm Se breaking está through. contigo aí, If nessa it's in your tua bag carteira, or tu vais bind to tirar. you, you must remove from your wallet or from your Tira bag. e vão ter que queimar isso You não must burn Jesus. this Se thing, está whatever na it tua casa, is. você vai fazer If isso it's in your lá. home, you must burn it and get rid Porque of Deus it. quer operar no nosso Because meio. the Lord wants Mas to tem work impedimento, amongst tem you. embaraço, But tem there is embaraço. impediments, there's Tem things blocking embaraço you. aqui. E Deus The quer nos Lord is fazer telling me isso. there's blockages in your Deus quer life. trazer Because you keep vida this nova para stuff. você. God wants to bring Deus your quer life. trazer luz no teu God wants to caminho. be light into Deus your quer heart. trazer rio no God teu wants to deserto. be river into Deus the quer fazer desert. do teu God deserto um jardim. wants to make from your desert a garden. Só depende de você. But it depends what you're going to do today. Vê bem como é que Decisions. você vai orar. See how you pray today. A mulher de Ló aceitou a mão do anjo. Lot's wife accepted. Ela aceitou a mão do anjo. The angel's O hand. anjo segurou a mão dela. The angel E held ela her começou a hand. corrida. And she started to E run. lá pelo meio do In the caminho, middle of the way, olhou para trás. she looked backwards. Estava preso ao passado. She was stuck to the Não olhe para past. trás. Don't look Não olhe back. para trás. Don't look back. Chega na frente, chega na Come to frente. the front. Don't Chega look na back. frente, chega na frente. chega. Come forward. Onde é? Os irmãos aqui vão continuar empurrando Brothers, push cadeira. the, Não tem the nenhum. chairs back a little bit. Chega Please. para frente. Come forward. Break through today. Break through Vamos today. quebrar isso agora. Vamos Let fazer us isso break agora. right now Vamos in fazer esse Jesus' laço. name. All the Laço de yoke, maldade. all the evil, all Essa the ties, tradição dos all ancestrais. the spiritual ties that are there from Esse espírito ancestral familiar. spirits. Destruído agora. These Quebrado, demons that are quebrado, destroying quebrado, life, quebrado, break them right now quebrado. in Jesus' name. Diga mesmo. Say it, Diga break comigo. them in Jesus' Em name. nome de Jesus Say it. Cristo. In the name of Em nome de Jesus. Jesus Cristo. In the name of Em nome Jesus de Jesus Christ. Cristo. In the Diga, name abra a of boca. Jesus Fala, Christ. fala, fala. Say it. Em nome de Jesus In the name Cristo. of Jesus, Eu quebro I agora break now todo laço all the com o soul ties passado. with my past, Todo laço all the de ties. tradição de família. the traditions of my Todo family, compromisso all the com o commitments passado. with the past. Eu quebro agora. I break now. Eu declaro agora. I declare Eu now, estou liberto do passado. I'm delivered of my past. Eu quebro agora. I break now Tudo aquilo que meteram na minha vida. everything that they put in O my que está no life, meu corpo. that is in my O que está na body, minha bolsa. that is in my está na purse, minha casa. it is in my Eu house. quebro agora. I break Eu now. desfaço agora. I dismantle it No now. poder do nome de In the Jesus. power of the name of Jesus. Sou nova criatura. I am a new Sou creation. nova criatura. I am a new Sou nova creation. criatura. I am a new creation. Deus, tu God, és o meu Deus. you are my God. Deus, tu és o meu God, Deus. you are my Jesus God. Cristo, Jesus tu és o meu Christ, Senhor. you are my Tu Lord. és o meu Senhor. You are Tu my és o meu Lord. Senhor. You are my Perdoa Lord. meus pecados. Perdoa meus pecados. Forgive my Perdoa sins. meus pecados. Forgive my sins. Liberta-me. Deliver me. Quebra a força do mal. Break the power of the evil. Desfaz. Dismantle. Santifica a minha casa. Sanctify my Santifica meus home. filhos. Sanctify my Santifica meu kids. marido. Sanctify my Santifica minha husband. esposa. Sanctify my Santifica wife. meu trabalho. Sanctify my work. Santifica tudo que é meu. Sanctify everything that is Em mine. nome de Jesus In the name Cristo. of Jesus. O laço do passado And é the ties of quebrado the past agora. are broken Para a now. glória do Senhor. For the glory of the Aleluia. 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 In the Aleluia. name of Jesus, be filled of the Holy Spirit of God. In the name of Jesus Christ, be filled of the Holy Spirit of God. Seja cheio do Espírito In the Santo. name of Jesus Christ, be filled of the Holy Spirit Seja of cheio do God. Espírito In the Santo. name of Jesus Christ, be filled of the Holy Seja Spirit cheio do of God. Espírito Santo de And Deus. say, I am being filled of the Spirit of God. Diz, eu sou cheio do I am Espírito being filled of the Santo. Spirit of Estou God. cheio do Espírito I am being filled Santo. of the Spirit of Estou God. cheio do Espírito The Santo. spirit of rejection out in the name of Espírito de Jesus. rejeição fora em nome de The spirit of Jesus. rejection out in the name of Espírito de Jesus. rejeição fora em nome de The Jesus spirit Cristo. that is oppressing me out in O the name of Espírito me Jesus. oprimindo fora em I nome de receive the Jesus. Holy Spirit of Eu God recebo o now. Espírito Santo de I Deus. receive the Holy Spirit of Eu God recebo o now. Espírito Santo I de Deus receive the agora. power of the Holy Spirit of God Eu now. recebo o poder do Espírito I Santo receive agora. forgiveness right Recebo now. perdão I agora. receive love right Recebo now. amor I agora. receive grace right Recebo a now. graça I am agora. breaking through right now. Eu estou I am quebrando breaking through barreiras. right now. Eu estou I quebrando am breaking barreiras. through right Eu estou now. quebrando In the name barreiras. of Em nome de Jesus. Jesus. In the name of Em nome de Jesus. You may stand up, church. Podes levantar agora, igreja. Is a God, sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God, how great. How great
How great is our God. The church may be seated. A igreja pode se Paz do Senhor, meus irmãos, Peace of the Lord, brothers and sisters. cumprindo o ID de Jesus Fulfilling the go forth of Jesus e tentando executar a nossa missão aqui na Terra. and trying to execute our mission here in this earth. Nós estamos nesse lugar We are in this place chamado Lamego. called Lamego. Aqui é uma zona Here is an praticamente area, rural. a rural area. Aqui praticamente as pessoas vivem aqui no meio das suas plantações. Here people live amongst what they have planted. Tem centenas de pessoas que moram aqui. So there's more than 100 people that live around Então here. trouxemos para cá a igreja. So we brought the church to this place. E você pode continuar a ser parte disso. And then you can be part of this. Eu sei que há muitas dificuldades aí fora. I know there are many difficulties out there. Mas a missão de Deus aqui na Terra só pode But the ser feita mission of God in this earth can only be done se pessoas como você nos if ajudarem. people like you can help us. Você não pode estar aqui, Maybe you cannot be here, mas você pode nos ajudar a fazer but esse you trabalho. can help us make this work happen. Pense bem sobre Think isso. about this. Tudo que você vai ver ainda Everything that you're going to see still today, é porque pessoas como você it's estão because aqui. of people like you are here helping. Deus abençoe. May God bless you. Amém! A ressurreição de Cristo. Enquanto os soldados vigiavam o túmulo, apareceram os anjos. After the Sabbath was over, Mary Magdalene